É Cristo ou é caos? Salve, salve, amigos do Rei. Aqui é o Cristo ou Caos, segundo episódio da segunda temporada, um episódio especial em que temos um convidado. Mas primeiro vou dar as boas-vindas aos meus colegas, o Gabriel Lisboa e Michael Vieira. Bem-vindos. Salve, amigos do Rei! Mais um episódio da segunda temporada. Cristo é Rei e que o nome dele seja exaltado nesse episódio. Amém. Salve, amigos do Rei. Estou muito feliz em participar aí do segundo episódio da segunda temporada. E o Cristo de Reino avança. E o Cristo de Reino e o Cristo de Reino e o Cristo de Reino avança. Deus filho armado em guerra vai coroa conquistar. E o convidado de hoje é o reverendo Samuel Montalvão, pastor da Igreja Presbiteriana de Minasul. Bem-vindo, irmão. Olá, gente, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Para mim é um prazer muito grande rever um amigo, o Gabriel, e estar junto com outros amigos do reino também. Então, o tema dessa temporada é adoração, em especial o culto ao Senhor. Então, nós queríamos falar um pouco sobre liturgia e estrutura de culto. Mas vamos começar aí mesmo com a palavra liturgia mesmo. Você tenta evitar usar a palavra liturgia ou ah, tem alguma maneira de evitar que liturgia soe romano-católico ou, ah, ou tire de acusações de ser formalista ou uma coisa com que você não se preocupa? É litúrgico mesmo. Bom, eu diria que a gente tem grandes desafios culturais em relação à própria fé cristã no Brasil, né? Principalmente, eu acho que o meio evangélico ele é bem saturado com um evangeliquez, e aí o que a gente vê muitas vezes no Brasil é um tipo assim de resistência a termos mais históricos, né? Então, eu reconheço assim, a necessidade de nós termos os devidos cuidados para traduzir alguns conceitos, mas eu não gosto de abrir mão daquilo que é certo, né? Então, eu procuro sempre enfatizar o aspecto litúrgico com a igreja mesmo, não deixo de usar as nomenclaturas que eu acho que são necessárias, porque também é uma forma de ensinar a igreja, né? Eu acho que não tem como você ensinar liturgia à igreja sem pressupor o que é liturgia também, né? Não existe lógica sem alguma suposição, alguma pressuposição, né? Eu sei que o Sim, Gabriel gosta bastante de falar sobre a liturgia ser o trabalho do povo, não é, Gabriel? Sim, correto. É onde tudo começa. Cristo nos redimiu para sermos adoradores. E na liturgia, na adoração, o Senhor nos forma, nos molda, e por meio dela ele expande o seu reino no mundo. A gente falou um pouco sobre isso no último episódio, né, Jofre? A respeito da liturgia ser guerra. Das muralhas de Jericó se derrubarem pelo canto do povo, e canto é adoração, o Senhor se reunia com o povo no tabernáculo. E antes de se reunir com o povo no tabernáculo, se reunia com Moisés no Horebe. Então, a liturgia, a adoração é sempre o que conduz o reino de Cristo à expansão. Hum. É o trabalho do cristão. Deus ele forma adoradores. É o trabalho do povo de Deus, né? De cada Isso. indivíduo e juntos como um povo, todo mundo tendo que participar. Bem, antes de entrar na ideia de estrutura em si, como um culto pode e deve ser estruturado, Samuel, você poderia explicar para a gente, de forma bem de esboço, né? ah, qual a orientação e estrutura geral de um culto cristão? E no nosso caso, de um culto protestante. certo. Ah, eu acho que uma coisa muito cara para nós reformados é a ideia do princípio regulador do culto, né? Então, eu acho que não tem como você falar sobre estrutura de culto sem levar em consideração o que nós consideramos o que é culto de fato, né? Eu acho interessante a ideia do serviço do povo, né, na liturgia,
Só que a gente tem chegado num tempo em que o serviço do povo, muitas vezes, Gabriel, tem sido traduzido como a ideia assim, olha, é do nosso jeito, né? Então a gente faz como a gente quer. E eu tendo a pensar que a gente tem que partir do princípio regulador do culto. Então, o culto é conforme Deus determina, os elementos que têm um culto cristão precisam ser estabelecidos dentro da palavra de Deus, né? Isso é muito importante. Mas, de uma maneira geral, quando nós falamos sobre liturgia, eu entendo que a liturgia ela narra uma história que é realizada dentro do culto, né? O povo de Deus é chamado pelo Senhor, né? Em seguida, nós, quando estamos diante do nosso Deus, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Então, mas nós temos um Pai que ele é santo, todo santo, mas ao mesmo tempo, em Jesus, ele ministra o seu amor a nós e por isso nós podemos responder com fé e ao mesmo tempo sermos consolados pela misericórdia que ele exerce por nós. Nesse sentido, eu entendo que a liturgia ela expressa não apenas aquilo que nós estamos fazendo, mas o que Deus está fazendo também. É por isso que Deus fala por meio da palavra, né? Eu costumo pensar que no contexto evangélico brasileiro, para muitas pessoas, culto tem a ver com a playlist do final de semana. Só que se a liturgia e o próprio culto é centrado na palavra, a palavra ela não pode ser vista apenas no sermão, né? Então, eu entendo que a palavra de Deus conduz todo o serviço público que é oferecido ao Senhor Deus. Então, Deus chama, nós somos confrontados pela lei de Deus, Ele declara o seu perdão a nós, Ele nos instrui, nos exorta, nos corrige, e ao mesmo tempo nós respondemos com fé, né? Nós respondemos com fé porque nós estamos respondendo aquilo que Deus está fazendo. E nesse sentido, nós respondemos com fé, nós nos sentamos ao redor da mesa, participamos da mesa do Senhor, e nós não saímos do culto de mãos vazias, né? Nós saímos do culto alimentados na fé e comissionados pelo Senhor também. Nós somos enviados ao mundo, nós somos trazidos e somos enviados, né? Nós somos chamados para fora do mundo e, ao mesmo tempo, somos enviados ao mundo de novo, né? Acho que em algumas palavras mais genéricas nós poderíamos falar sobre isso. Sim. E olha, eu gostaria muito que a audiência gravasse essa fala que você acaba de fazer, porque foi uma coisa bem narrativa e humana. Ah, e depois nós vamos entrar mais passos, né? Primeiro fazemos isso, depois. Você poderia fazer um esboço e colocar números, mas a realidade é que é uma coisa muito bíblica, muito de Deus e muito humano, muito orgânico, né? Então, realmente é uma narrativa. A gente também vai voltar a esse tema de narrativa. Então, você colocou, depois de escutar esse episódio, que vai ter o título, né, de renovação pactual, né, culto de renovação pactual, pode parecer um término bem técnico, mas realmente é uma história, tem uma narrativa que é contada e depois, quando o pessoal ouvir todo esse episódio, vou poder voltar para o que você acaba de dizer e detectar todos esses passos dentro da sua fala. E a gente vai entrar em detalhe em todos esses passos. Bem, antes de fazer isso, poderia contar um pouco para a gente sobre a sua igreja, onde você pastoreia, um pouco da vida pessoal? Sim, sim. Bom, eu estou aqui no estado de Goiás, né? No interior, sou um pastor de igreja local. Estive na capital por um tempo, em Goiânia. Foi lá que conheci o Gabriel e a gente desenvolveu uma amizade ali. Mas o Senhor Deus nos direcionou aqui para o norte do estado de Goiás. Eu estou em Minaçu, cidade no extremo norte do estado. Estou pastoreando aqui desde o ano passado, né? Cheguei à igreja em janeiro. Pertence ao Presbitério Norte de Goiás e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Sou casado com Luane, tenho o pequeno Ezra, né, o meu pequeno filho, e tenho um grande apreço aqui pela vida da igreja, contato com o povo de Deus, e ao mesmo tempo uma grande paixão por ensinar o povo de Deus
com a convicção de que nós precisamos de reforma nas nossas igrejas. E cá nós estamos trabalhando, né? Estudando para que a gente se capacite mais, né? Eu acho que o pastor, boa parte do trabalho dele tem a ver com o gabinete também, não que seja reduzido a apenas isso, mas ele precisa se preparar e com certeza é um grande desafio também desenvolver um ministério pastoral com todas as demandas que uma igreja local tem para o pastor e ao mesmo tempo demandas familiares, mas o ministério é maravilhoso, para a glória de Deus, e por isso nós estamos muito felizes aqui onde nós estamos. Venhamos conhecer. Olha, a minha esperança e expectativa é que esse ano eu vou poder visitar Goiás. Olha só, Então, esse convite acabou sendo um convite de verdade. Olha só. Olha aí, Gabriel. Traz o Geoffrey na reformata aqui. Vai voltar com a camiseta do Vila Nova, hein, Geoffrey? Estou pronto. Olha, se encontrar um 4G, tudo bem. Não, Eu sou muito grande. traz uma. Se te oferecerem camisa do Vila Nova, traz uma água benta também, faz o sinal da cruz. Olha, se você falar assim, Gabriel, toda vez que a gente falar católico na forma verídica dessa palavra, o pessoal vai ouvir romano católico. Bem, vamos entrar na carne do episódio de hoje. Então, em certo momento, nas décadas recentes, alguns teólogos formularam uma certa maneira de colocar de falar sobre a organização do culto, né? Defendendo não apenas que era bíblico e que refletia uma boa teologia bíblica e que refletia o sistema sacrificial do Antigo Testamento, mas também, como já mencionei, que era uma reflexão de como a igreja sempre adorou, né? Mas que é bom ser consciente sobre essas coisas para poder ser proposital. E eles organizaram, baixo o nome de culto de renovação pactual, o culto nas seguintes divisões. E tem variação nisso, né? Mas o clássico é os 5 Cs, né? C de chamado, confissão, consagração, comunhão e comissão. E essa é a estrutura que estava atrás da fala que você fez sobre a estrutura geral do culto. Então a gente gostaria de começar com o chamado, né? O povo está por aí, espalhado pelo bairro, pela cidade, vivendo a sua vida cotidiana. Chega o dia do Senhor e eles se reúnem. E o que acontece, Samuel? Certo. O culto como renovação pactual, eu creio que há grandes contribuições recentes para falar sobre isso. Acho que a própria teologia ela tem desenvolvimentos, recuperações, mas falando de maneira pastoral, parece que pode soar um pouco pretensioso para muitos evangélicos brasileiros ao ouvir essas expressões, mas não tem como você olhar para o culto a Deus, como ele é desenvolvido ao longo da Escritura, sem sair de alguns fundamentos, né, que é aquilo que o Geoffrey está colocando aqui. E é basicamente, aquilo que a cada dia do Senhor, nós como ministros precisamos incutir no povo de Deus esses fundamentos para que eles também não se tornem apenas uma repetição mecânica para o povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, falando antes de mencionar, Geoffrey, eu tenho vivido uma experiência muito bonita aqui na igreja, em que nós temos tido um tipo de renovação na própria mentalidade da igreja, dos membros em relação ao dia do Senhor, ao culto. Porque quando nós entendemos que, primeiro, é Deus que está chamando o seu povo, nós não podemos chegar no ajuntamento do povo de Deus da mesma maneira, como se fosse um encontro de interesse. E é por isso que o primeiro ato do culto é Deus quem dá partida.
E por isso nós temos o primeiro C, né? É o chamamento de Deus mesmo. É o Senhor do pacto que chama o seu povo diante de si, diante da sua presença. Ele que nos resgatou, ele que nos redimiu, e ele nos faz um chamamento solene, nos convocando para o culto. E isso quer dizer também que o culto não é algo opcional para a vida do povo de Deus, né? Não é, qual que é a programação do final de semana? Né? Não é bem isso. Se o culto é instituído por Deus, é Ele que nos chama, quando eu não participo da Assembleia, eu estou desobedecendo ao chamado de Deus. Então é o Senhor quem está chamando. Ele é o Senhor do pacto. O culto é uma cerimônia real de encontro com o Senhor da aliança. E nós, como povo de Deus, entramos na intimidade do Senhor quando nós respondemos ao chamado que Ele nos faz. Então, nos lembra, inclusive, da obra da redenção que Ele realizou a nosso favor. É Ele quem nos amou primeiro. É Ele quem foi atrás de nós. É Ele que nos atraiu até Ele. E por isso Ele nos chama. E, nesse sentido, a palavra de Deus ela tem um papel muito importante, que é expressar por meio da leitura da Escritura Sagrada o que Deus está fazendo, né? Algo muito interessante nas confissões de fé reformadas é a ideia de, por exemplo, a própria pregação, né? É a palavra de Deus, a Vox Dei. Então, há no culto algo acontecendo muito mais sério do que um encontro de interesse. É Deus chamando o seu povo. E eu acho que isso é o ponto de partida. Sim. E você usou a palavra solene, né? Que surgiu várias vezes no último episódio. Porque solenidade não é apenas seriedade, mas sim, é sério. E a solenidade é pesada, mas acho que vale lembrar que peso é o conceito hebraico de glória, né? Então, a solenidade é uma coisa gloriosa. Um casamento é uma festa solene, né? E o culto também deve ser solene, mas nesse sentido, não é uma coisa de tristeza e melancolia, né? Uhum. É Mas o ponto interessante. interessante é que é Deus quem reúne o seu povo, né? Nessa solenidade, então. Sim, isso. Dentro desse primeiro C, eu queria falar algo a respeito, para nós pensarmos juntos, né? O chamado de Deus, por exemplo, quando nós lemos Êxodo, o que Deus está fazendo ali para tirar os hebreus, né, no caso do Egito, a ordem de Deus para Moisés é assim: vai lá e fala para o Faraó libertar o meu povo para que eles venham prestar um culto a mim, né? Irem prestar um culto. Então, esse é o primeiro chamado ali. E como o Geoffrey falou sobre festa, né? Festa solene no casamento, Deus utiliza a mesma estrutura mais à frente, logo antes da Páscoa, para falar para Faraó, né? Liberta o meu povo para eles irem celebrar uma festa a mim. E novamente ele se referindo a culto. E isso é maravilhoso do chamado de Deus, né? No culto de renovação pactual, nós temos toda essa estrutura e esse chamado traz o peso da glória, mas ao mesmo tempo essa celebração, ir prestar um culto a Deus é uma celebração também. E não aquilo, o James B. Jordan fala muito isso, né? E ninguém lá com os braços cruzados e pensando tão tedioso está sendo aquilo, mas com as mãos levantadas, né, entoando salmos, orando, né, participando da mesa do Senhor. Esse chamado aí é grandioso, o peso, né? O peso festivo, de repente. É uma coisa que eu acho interessante sobre esse ser um chamado, e é um chamado que reforça a identidade, né? Nós somos o povo de Deus, quem é do povo de Deus responde. Mas uma vez que você responde, você está se comprometendo a participar, né? Isso não é, eu não sou a audiência, agora eu participo. Quando confessarmos, vou participar. Quando comermos, vou comer. É isso que a gente faz. Esse povo do Êxodo, esse povo na jornada, esse povo em batalha, vamos prestar culto e todos participam da sua forma, né? Nem todos serão líderes do coro. Hebreus 13 tem um texto que me chama muita atenção, que é quando o autor diz que nós temos chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. O S.A. Sproul, ele tem quando ele vai falar sobre o que é igreja, naquela série bem famosa dele, a Questões Cruciais da Fé Cristã, ele aplica esse texto à ideia da chegada do povo de Deus no culto. Uhum. Quando nós somos chamados por Deus a estarmos perante a presença dele, nós nos reunimos com todo o coro do povo de Deus, espalhado pela face da terra, na igreja que milita, e com a igreja que triunfa também, né? Há um culto, de certa maneira, terrestre acontecendo, mas também há um culto celeste que acontece, e dessa maneira nós nos juntamos a Paulo, nos juntamos a Calvino, Sim. nos juntamos a todos os santos que estão com o Senhor e aos santos anjos também, e por isso ele nos chama, né? Mas falando sobre a questão da confissão, a grande questão é a grande disparidade que há entre nós e o Senhor. A própria ideia de aliança, de acordo com os teólogos Westminster, implica numa condescendência de Deus. Ele nos chama, mas ao mesmo tempo nós somos confrontados com a nossa pecaminosidade. Nós não temos justiça própria para nos aproximarmos do Senhor. Uhum. E se nós não temos justiça própria para nos aproximarmos do Senhor, nós precisamos ser provocados a isso também. Então, na nossa liturgia, a gente costuma inserir um texto de leitura da lei, remetendo ao pecado do povo mesmo, para que o povo seja confrontado com a lei do Senhor, porque é um dos papéis que a lei tem, né? Mostrar o nosso pecado e o nosso estado de distância do Senhor mesmo. Então, com consciências feridas pela lei do Senhor Deus, nós somos chamados à contrição, né? Não um estado de espírito indiferente. Por isso o culto ele é algo que requer reverência do povo de Deus, mas que nós precisamos nos achegar com mãos trêmulas mesmo diante de um santo Deus. Eu costumo pensar naquele texto de Isaías 6, em que o texto diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías tem aquela visão. E aí ele é impactado com a sua própria pecaminosidade, né? Ele ficou trêmulo, ele pensou que ele ia morrer. E isso é a grande provocação para nós fosse. E se o Senhor desnudasse o véu Uhum. e nós víssemos de quem que nós estamos perante, né? A quem nós estamos chegando. Então a gente é confrontado com o nosso próprio pecado, né? E aí a gente vê teologia encarnada no culto, porque nós somos seres caídos e precisamos da graça de Deus, inclusive. E aí eu vejo dois movimentos muito importantes dentro do momento de confissão de pecados, que é o fato de que a lei nos confronta nos nossos pecados, mas nós também precisamos ouvir o Evangelho que declara e ministra o perdão de Deus a nós. E é por isso que o ministro do Evangelho, né, como mostraria Calvino, ele tem esse papel de declarar o perdão de Deus ao povo de Deus também. Porque se a Assembleia do Senhor é para aqueles que são íntimos ao Senhor, ele nos confronta nos nossos pecados, porque nós precisamos confessar os nossos pecados, né? Mas ele é fiel e justo também para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E se ele é fiel e justo para isso, cabe então o perdão de Deus ser ministrado. E eu acho que isso dá uma dimensão diferente do culto, né? Alguns puritanos, inclusive, eles enfatizavam o fato, no debate da justificação pela fé somente, né? Principalmente dentro do pós-escolasticismo, a ideia de que a própria justiça de Deus por meio de Cristo era anunciada pelo ministro no culto, no momento de absolvição. Então, eu sou lembrado e, ao mesmo tempo, eu me aproprio pela fé da justiça de Cristo que é aplicada a mim. Sim. Eu sou confrontado com os meus pecados, mas, ao mesmo tempo, eu tenho graça no Senhor que diz: você é perdoado, você é recebido por meio de quem? De Jesus, né? Então, a justiça de Deus, nesse sentido, ela é revelada dentro do culto também. Mas é uma justiça em que nós não podemos chegar sem temor diante desse Deus Santo, mas, ao mesmo tempo, nós somos confortados por meio de Cristo, né? E por isso o perdão é ministrado a nós. Isso cabe bem, né, na narrativa
geral que está sendo contada, né? Porque, claro que não vamos ficar dobrados, claro que Jesus vai nos levantar. Por quê? Porque vamos ser consagrados, vamos comungar com o Senhor. Então, claro que ele vai nos elevar, mas primeiro temos que ficar limpos, né? Temos que lavar os pés, poderia se dizer. Sim. É por isso que a gente precisa de uma dimensão muito mais, eu acho que contínua daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre perdão, as pessoas pensam em algo no passado. Não, eu já fui perdoado. Mas se esquecem de que elas precisam continuar em arrependimento pelos seus pecados também. E é por isso que nós somos chamados por Deus, mas no momento de confissão nós precisamos lembrar que nós nos achegamos em arrependimento e fé diante de Deus. Eu tenho um ponto de curiosidade, é um detalhe mesmo. Na minha igreja, nós temos um momento de confissão que é bem simples, né? Então tem uma pequena palavra, né? Uma homilética quase, que nos lembra dos nossos pecados. Aí ficamos de joelhos, ajoelhamos e tem um momento corporativo e também individual. E aí o ministro declara a perdão de Jesus Cristo. Mas eu já fui em muitas igrejas em que a lei é exposta, né? Ou os mandamentos são lidos, ou muitas vezes os 10 mandamentos são cantados. O que vocês fazem na sua igreja? Eu costumo variar, eu diversifico isso, né? Ah, eu gosto de correlacionar aquilo que nós estamos fazendo dentro do culto com o sermão. Então, muitas vezes o sermão ele vai tratar a respeito de determinados pecados, né? Então, eu costumo pegar um texto que tem a ver com aquilo para apontar para o sermão. De maneira que, durante o culto, há uma história que está sendo contada e tem um clímax também, né? Um aspecto climático ali que passa pela pregação também. Mas eu não deixo sempre de estar passando por alguns momentos do ano pelos 10 mandamentos com a igreja. Então, eu leio também os 10 mandamentos. Domingo, agora, dia do Senhor mesmo, nós lemos o primeiro mandamento, né? E tinha tudo a ver com aquilo que nós estávamos falando. Lemos o primeiro mandamento, depois nós lemos o Catecismo Mal de Westminster, pergunta 104, sobre os deveres exigidos no primeiro mandamento, né? Mas eu diversifico, Geoffrey. Então, eu gosto de ter essa correlação com o sermão, mas eu entendo que também é importante que o ministro zele para que a lei seja lida para o povo de Deus. Sim. Porque é uma coisa que a gente esquece muito, né? É que às vezes a gente quer esquecer, né? A gente quer esquecer. Não pode fugir da lei. Pegando o gancho, pastor Samuel, a gente tem conversado aqui a respeito da renovação pactual que acontece no domingo. Então, como vocês falaram, o Senhor nos chama. É a iniciativa da Trindade. Deus convoca o seu povo. E então, ele purifica o seu povo. Gostei muito da colocação do Geoffrey, que antes de nos elevar ao céu, ele vai nos purificar. Então, após a purificação, isso acontece. O Senhor eleva o seu povo aos céus. E aí é o quando a gente chega na consagração, né? E a gente sabe que Deus ele fala com o seu povo por meio da sua palavra. E como o Samuel falou, o pastor Samuel falou no início do podcast, todo culto ele é conduzido pela palavra de Deus. Mas no caso da consagração, como é que a palavra do Senhor ela atua? O que acontece na liturgia no momento da consagração, após o momento da contrição e da confissão de pecados? Certo. Aí já entra no terceiro C, né? A consagração, né? No momento de consagração é o momento que Deus fala ao seu povo por meio da sua palavra, né? Então eu vejo assim, é quase que uma peça sendo conduzida por Deus. É o Senhor que está conduzindo, né? Então o Senhor do pacto ele chama o seu povo diante de si, purificado, perdoado, e então ele fala, ele instrui o seu povo nesse sentido.
Até porque é uma oração de Jesus Cristo, né? A oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, a Cristo vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus pregada, ela é o meio pelo qual Deus está moldando também a vida do seu povo, né? Então, Deus está instruindo o povo, o rebanho dele, por meio da palavra dele. E aí, se nós concordamos com a segunda confissão helvética, né, que trata a pregação como a voz de Deus, então Deus está falando. E é o momento que nós, reverentemente, nos prontificamos para ouvir o Senhor falar a nós, seja para exortar, para corrigir, consolar, tudo aquilo que o Evangelho nos faz, né? Então, o Evangelho ele é entregue ao povo de Deus, então. E aí eu acho que isso tem um pouco de clímax, né? A revelação de Deus é exposta ao povo dele, que é a palavra do Senhor. Eu estava relembrando novamente Êxodo, né? Eu acho que eu estou com tanto Êxodo na cabeça porque eu estou fazendo a leitura anual e estou lendo Êxodo agora, mas lembra muito os israelitas no pé do monte, né? Moisés descendo com as tábuas da lei e apresentando a eles, né? Então, esse momento de consagração, agora eles têm a parte de cumprir, né? Eu lembro que o reverendo Uri, no livro Igreja, Família, fugiu agora o título. É Igreja, Família, algo que ele é o organizador, né? Desse livro, é o Rich Lusk e o Randy Booth que escreveram. Ele vai falar que o culto também é um treino, né? Você está ali treinando para jogar a semana. E essa parte é essencial, né? De passar os comandos, né? Através da palavra de Deus, né? Deus ordenando o seu povo ao que recebendo o modelo para agora eles irem cumprir, né? Esse modelo no mundo, sendo transformados internamente para externamente transformarem o mundo, né? E a gente vê esse modelo acontecendo várias vezes na Escritura, né? Deus faz isso com Adão e Eva no jardim para eles irem, né? Adão ir, dominar, praticar o mandato do domínio e Eva auxiliá-lo, né? Então a gente vê isso acontecendo na Escritura, né? Eu achei muito congruente com o que o pastor Samuel falou, né? A revelação de Deus, né? Deus, nós sempre precisamos da revelação, né? Adão estava no jardim, mas ao mesmo tempo Deus precisava falar para ele: olha, você pode comer das árvores, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, faça isso, faça aquilo. Então nós somos dependentes da revelação de Deus, e isso é glorioso, né? Porque aí a gente não cai no deísmo, né? Que Deus construiu tudo e saiu e pronto, mas também nos coloca na situação de dependentes, né? De Deus, da revelação de Deus, Deus instruindo o seu povo. Isso é maravilhoso, esse momento de consagração. A palavra ela conduz cada momento do culto, mas no momento da pregação, eu acho que é o momento. Se você leva em consideração as cerimônias de renovação pactual, normalmente você tem a figura ali do profeta falando ao povo, né? E nesse sentido ele é um arauto do rei. Ele fala, ele entrega a palavra que o Senhor está trazendo. Então, eu sou inclinado a pensar o momento da consagração dentro desse aspecto, de um diálogo que acontece, né? Deus, ele nos chamou, ele nos confrontou nos nossos pecados, ele declara seu perdão a nós e agora ele nos edifica por meio da sua palavra. Cristo exerce o seu ofício profético por meio da escritura que é pregada nesse sentido. Porque Cristo é o profeta do seu povo, né? Sim. Então, nesse sentido, eu tenho entendido mais dentro do aspecto profético de Cristo mesmo, o ofício profético de Cristo, a pregação da palavra, né? Como um diálogo mesmo. O profeta maior. O profeta maior. Faz pensar que Cristo ainda exerce o seu ofício profético na liturgia. Sim. Então, quando o Senhor É, eleva o seu povo aos céus na ascensão, ele também exerce o seu ofício profético. é interessante também ligar isso, aí Calvino expõe muito bem a ideia do pregador ter um ofício profético, mas é interessante ligar isso, Gabriel. Então, o ofício profético de Cristo com o ofício profético do pastor. Bacana. Sim.
E nesse sentido, assim, eu acho que eu acho que a discussão de renovação pactual ela precisa ser enriquecida, né? Acho que somente no Brasil, acho que é uma coisa que tem muito debate, porque quando você leva em consideração os próprios ofícios de Cristo, ele também é o nosso sumo sacerdote, né? Ele é aquele que nos faz assentar, nos eleva mesmo ao trono de Deus, e por isso, como Hebreus vai dizer, nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça, né? E nesse sentido, a, a, eu, eu, eu gosto de pensar que a figura central nesse aspecto, então, não é mais o altar, mas o próprio trono, né? No qual Sim. nós somos elevados nesse sentido, né? Aí eu gosto de brincar com alguns amigos, né? Não é, piadinha aqui entre o meio gospel, né? Não é mais toque no altar, é diante do trono. Mas olha, se a ideia do altar, né, era de reunir céus e terra, Uhum. né, de Deus condescender e de nós ascendermos, né, e desse véu ser mais e mais fino e finalmente rasgado. Então, realmente, assim, o altar não serve mais aquele mesmo propósito, né? Uhum. Realmente estamos diante do trono de Deus. Estamos face a face, de alguma forma, com Ele. Sim. E ele é o rei do seu povo, né? Ele é o nosso profeta e ele também é o rei. Isso, Já falamos dos três grandes ofícios, né? isso é interessante, porque o ofício monárquico de Cristo é, digamos, aquele ofício que prevalece, porque, claro, Jesus ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quando ele encarnou, ele exerceu o ofício profético para nos anunciar sobre o seu reino, o ofício sacerdotal para ser o nosso mediador e fazermos parte do seu reino, e como rei, ele exerce o seu reinado. Então, tanto o ofício sacerdotal como o profético convergem para o reinado de Cristo, que é Uhum. para sempre. Então, a liturgia tem isso como centro. O altar é o trono agora. E se ele é o rei que subiu ao céu e está à destra do Pai, né? Eu acho que o culto também ele tem uma dimensão muito maior do que a gente poderia reduzir, né? É o povo do reino mesmo, o povo do pacto diante do seu rei que venceu, que expôs as potestades e triunfou sobre elas, né? Nesse sentido, até a ideia do culto público, eu acho que a igreja está confessando: Jesus venceu, Cristo Sim. reina, né? E isso traz o escatom, né? O fim das coisas mais perto para a gente. Tem tanta coisa que tantas coisas de peso glorioso nas Escrituras que nós adiamos para depois, né? Por exemplo, a ideia de que julgaremos anjos, né? Assim, essa é a glória que isso tem para nós no presente, né? Isso devia comunicar para a gente essa solenidade, né? É tão glorioso. Devemos nos aproximar a todas essas coisas com muita solenidade, porque Deus é glorioso, mas também nós agora somos gloriosos e mais gloriosos. É tanta glória, né? E nós devíamos nos comportar ah, como se acreditássemos que um dia julgaremos anjos, como se realmente crêssemos que estamos diante do trono de Deus, que temos acesso. Assim, tendo desenvolvido uma teologia que nos leva a considerar que sim, no culto estamos na presença de Deus de uma forma real. Tá, assim, podemos discutir sobre o que isso quer dizer, mas todos nós afirmamos que temos acesso direto a Deus agora, por meio de Jesus Cristo. Isso é tão glorioso, e é glorioso agora. Tem que mudar a vida, né? Assim, isso tem que ter um impacto na nossa vida. Sim, eu acho assim, nós somos participantes de uma nova realidade redimida que vai se consumar, né? E nesse sentido o culto é só um ensaio, né? Sim. Estamos ensaiando para quando de fato o tabernáculo de Deus estará entre os homens de maneira mais completa, né? Podemos dizer.
E essa completidão, esse estar Completude? completo, como é que é? Plenitude. Completude? Tá, completude. Essa completude, essa plenitude, né, nos leva ao próximo C, que seria a comunhão, o comungar. Vamos lá, né? Ceia do Senhor. Eu acho assim que a gente tem, eu tenho assim alguns posicionamentos bem específicos em relação ao tipo de religiosidade que nós temos no Brasil, em que muitas vezes a gente reduz alguns elementos do culto, né? A ceia do Senhor é um deles, né? Eu sei que não, isso não se aplica a todos os ministros, não se aplica a todas as igrejas, né? Mas, no meio geral, quando a gente reduz o culto à playlist do final de semana, a ceia do Senhor não tem tanta relevância, né? Eu gosto de pensar um pouquinho até o aspecto da estética, a arquitetura dos templos, em que três móveis são, assim, acho que fundamentais em uma igreja reformada, né? O púlpito, a pia e a mesa, Uhum. né? A mesa do Senhor. E, e eu acho que em muitos lugares a mesa, quando ainda tem, se tornou apenas um armamento, né? Um lugar para colocar flores e etc. É. Mas se nós entendemos que nós estamos diante do Senhor Deus, né? E quando a gente olha para as próprias reuniões de a renovação pactual, né? Como por exemplo acontece em Israel depois que o povo volta do exílio, né? O povo parece que quando você lê Esdras e Neemias parece que o povo está tão preocupado com o cumprimento da lei que eles retomam todo o calendário litúrgico em Israel, realizando as cerimônias que eram precisas ser realizadas, e você vê o povo comendo diante do Senhor, né? O povo participando de fato da mesa. E é algo que continua na nova aliança, porque o próprio Cristo é quem ordena a ceia do Senhor, né? Eles faziam isso em memória de mim, de modo que a ceia do Senhor também é algo vital para a vida da igreja. Hum. Então, ela é um elemento de culto e eu acho que a gente não pode negociar nesse sentido, né? Então, o Senhor pactual que nos chama para conversar, que nos entrega a sua lei, nos instrui, né, na sua aliança, né? A gente poderia falar até da ideia dos tratados de suzerania, em que havia ali estipulações feitas entre o Senhor e o vassalo, né? O Senhor ele participa de uma comunhão, ele se banqueteia conosco. E nesse sentido, a ceia do Senhor ela traz esse aspecto de participação no próprio Cristo. O ponto é, a gente não participa do cordeiro mais que né, o cordeirinho que era entregue lá para o sacerdote, em que o adorador colocava a mão na sua cabeça, Uhum. indicando que o seu pecado estava sendo espiado e colocado sobre aquele animal. Agora não, nós participamos do próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse sentido nós temos comunhão no seu corpo e no seu sangue, né? E aí é um momento espiritual maravilhoso para a vida da igreja. Lembrando das palavras de Jesus, né, no Evangelho segundo São João, que ele vai dizer que quando você participa, né, da carne e do sangue, você tem a vida eterna, né? Então, assim, é fundamental ter esse momento. Esse momento pode-se dizer, junto com a pregação, como o pastor falou antes, né, o momento ali, o clímax, né? É por aquele momento que todos estamos esperando. Somos alimentados pela palavra e agora participamos do corpo e do sangue de Cristo. Isso, fazendo um adendo aqui o costume da nossa igreja, né? Graças a Deus, é todo domingo, óbvio, dia do Senhor tem a mesa exposta, né? E é algo que nós incentivamos, né, os irmãos a participarem, porque é isso que alimenta também, né? Espiritualmente, nos fortalece, né? Estamos, como Calvino vai dizer, né? A união mística com Cristo, ela é feita através do pão e do vinho, né? Então é essencial, realmente. O comentário que o Samuel fez sobre os móveis, né, num santuário típico,
Acho que é bem relevante aqui, né? Que a mesa do Senhor vira um lugar para colocar flores, né? E nunca se vê a pia, menos que haja um batismo naquele dia. E o centro visual do santuário é o púlpito, né? Ah, quando as pessoas, assim, se igrejas colocam a mesa num lugar mais central junto com o púlpito, eu sei que eu estou falando a palavra errada, é pupitre, é púlpito? Púlpito, púlpito, Púlpito. púlpito. Ah, às vezes a crítica é que assim, isso está desprezando a palavra. Por que que eles Uhum, dizem isso? Porque para eles a palavra é o sermão e o sermão é, tem que ter primazia em tudo, né? O culto é sobre o sermão, né? Mas não uhum, devia ser assim, né? O culto é sobre Deus e a união do seu povo com Deus. O sermão é palavra, a ceia é palavra, né? Então, elevar uma coisa não quer dizer desprezar uma outra. uhum. E assim, mas a grande questão é que chega a ser contraditório, né? E aí a gente faz um comentário polêmico, algumas pessoas que reduzem a importância dos sacramentos no culto é quando também a gente percebe um desprezo pela própria pregação, Sim, né? Então, o sermão, a própria ideia de um sermão expositivo, né, não é tão interessante mais, porque a gente tem vivido um tempo de reducionismos, né? O púlpito é minimalista, né? Você não precisa de mesa do Senhor mais, agora você tem uma mesinha ali para colocar água, né? Alguns púlpitos, dependendo da Bíblia que você colocar ali, aqueles púlpitos sim. minimalistas, né? Do Hillsong, Aham. chega e treme ali, né? Pia batismal nem se fala, né? Então, assim, a gente tem vivido um tempo de desconhecimento mesmo. E aí, por isso, voltando à questão lá atrás, quando a gente falou sobre a liturgia, eu tento a não menosprezar os termos históricos, porque eu acho que são importantes para comunicar significado. Eu sei que trazem desafios para a explicação, né? Por exemplo, adotar a clerical. Sim. Você precisa explicar, né? Mas se eu também não ensino, eu estou negligenciando também os meus deveres como ministro, como pastor, Sim. né? Então, E acho que isso é importante. nós, como reformados, devemos sempre estar reformando, né? Sim. Não porque nunca estaremos contentes, né? Mas porque sabemos que somos seres humanos que pecamos, e até ousamos dizer que os reformadores magisteriais não eram perfeitos, né? Mas estamos sempre indo atrás da fidelidade bíblica, né? Uma das coisas que é central em reformar, e você tem uma visão histórica aqui que eu acho que tem muito valor, né? Que nós somos soberbos demais na nossa modernidade. Mas nessa assunção de reforma, tem que chegar um certo momento onde assumimos o centro, né? Não somos nós que nos justificamos ao mundo, né? Ou necessariamente com quem discordamos, né? Digamos que os romano-católicos. Mas assim que vamos, em certo momento, assumir o centro. E que é o nosso vocabulário que vamos usar. Então, eu concordo plenamente com essa. Tem que começar de falar de liturgia algum dia desses. Sempre houve liturgia, não é necessário falar de liturgia, mas em certo momento devemos usar essa palavra e assumir o centro. Até porque, Geoffrey, senão nós abandonamos a nossa própria gramática litúrgica, a nossa gramática teológica, e aí a gente perde identidade. A gente tem aquela velha historinha, né, do Humpty Dumpty, né, que as palavras têm significado que você dá a elas. Eu acho que essa é uma das grandes crises do nosso tempo, da contemporaneidade. É, a, a, as palavras, os conceitos não têm sentido para as pessoas.
porque há uma ignorância arrogante de muitas vezes nossa, né? De menosprezar aquilo que os santos do passado laboraram para poder trazer a nós, e a gente simplesmente deixa isso de lado, porque não é importante. E aí, eu acho que entra outros aspectos, né, como a questão de contextualização, adaptação litúrgica, cultural, algo que o Carl Trueman fala em O Imperativo Confessional, sobre a questão da cultura jovem também, há um tipo de exaltação disso, e aí a gente torna o culto um produto. E para tornar o culto um produto, ele tem que ser padrão, no sentido de que ele tem que se parecer com o que está sendo feito, e ao mesmo tempo ele tem que ser acessível e popular para que as pessoas possam consumir. Uhum. E aí eu acho que é onde a gente tem muitos problemas. Sim. Porque se o culto ele se torna um produto, ele é reduzido àquilo que é o meu interesse, aquilo que a igreja oferece, e aí a própria igreja vira uma prestadora de serviço às pessoas. Né? As pessoas e não a Deus, né? E não a Deus. Eu acho que uma questão para deixar claro a respeito da relação de sermão, a comunhão, eu acho que é o aspecto de que se o culto ele pressupõe que há uma renovação pactual acontecendo, eu acho que é uma coisa interessante deixar claro para as pessoas também, é que nós não estamos refazendo a aliança de Cristo como se nós tivéssemos um papel de mediadores dentro da aliança, né? Mas no culto há um aspecto muito importante do pacto que é reafirmado ao povo, que é a promessa, né? Então as promessas do evangelho são reafirmadas a nós nos apropriamos delas e o Senhor nos dá sinais visíveis da sua promessa, né? Ele nos garante isso. É por isso que a comunhão entra num aspecto de selo mesmo, né? Porque ela confirma isso para nós, que é o selo do pacto. Eu acho que, se o Diogo me permite, cabe uma pergunta aqui, que seria a seguinte, né? Toda essa explicação que o senhor deu em relação ao minimalismo, posso dizer assim, talvez, em relação ao que são os sacramentos, né? Uhum. Ou até essa tendência mais... Enfim, o pessoal parece que tem medo, né? O culto vai ser ceia, né? A gente veio de um contexto assim, vai ser um culto de ceia. Parece que 50% do povo não vai, né? Acontece isso aqui no nosso contexto quando não há o culto, a ceia do Senhor, todo culto, né? Mas, diante disso, nosso meio mesmo presbiteriano reformado, pastor Samuel, eu queria saber do senhor se há tensão entre essa visão, né, do culto de renovação pactual com o princípio regulador do culto, né? Ou ela é, na verdade, uma expressão dele? Como é que o senhor faz essa relação? Porque eu tô fazendo essa pergunta porque eu já participei de outras conversas com outros irmãos e parece que eles veem uma tensão entre o princípio regulador do culto e o culto de renovação pactual. Eu acho assim que a gente tem uma certa diversidade no meio presbiteriano brasileiro, né? Principalmente entre aqueles que buscam mais dentro de uma tradição escocesa e aí tentam fazer alguns tipos de afirmações, né? E eu respeito os nossos irmãos que pensam assim, mas eu acho que falta um tipo de esclarecimento sobre o que a gente está querendo dizer com renovação do pacto, porque parece que, ou pelo menos no contexto brasileiro é assim, né? Parece que a gente está querendo inventar a roda, ou a gente está querendo trazer algo que nunca foi feito, né? Não é bem assim. Eu acho que o ponto muito importante, que é algo que o Geoffrey falou, é que o povo de Deus sempre fez assim. Eu acho que a grande questão é que alguns teóricos dos 2 últimos séculos trouxeram contribuições para a gente pensar o que é pacto, né? E aí a própria doutrina do pacto passou por desenvolvimento, né? A teologia tem desenvolvimentos. E aí eu acho que há um pouco assim de receio em adotar algumas terminologias, porque parece que traz algumas implicações que as pessoas não estão muito confortáveis para poder assumir, né? Mas eu entendo que se nós cremos no princípio regulador do culto, principalmente aí falando do ponto de vista presbiteriano, né? Como a gente vê na Confissão de Fé de Westminster, né?
E a própria ideia de renovação pactual, ela deriva da teologia bíblica, que é a Escritura Sagrada, mostrando isso. Então, acho que não há uma tensão. Eu acho que há um diálogo, na verdade, entre o princípio regulador do culto e renovação pactual, porque a própria renovação pactual nos esclarece a respeito do que o culto está, como o culto é regulado na Escritura. Porque assim, a gente está falando em um aspecto mais das assembleias solenes, né, do pacto em si, mas a gente poderia pegar os próprios elementos de como que funcionava o culto, a liturgia dentro do Antigo Testamento, né, a ideia da Arca da Aliança, as secções dentro do tabernáculo, o altar, né, a própria ideia do acampamento de Israel lá atrás, como é que funcionaria, manifestando a santidade de Deus. Tudo isso eu acho que tem implicações para como a própria igreja cristã ela tem desenvolvido essa liturgia ao longo dos milênios, né? Eu acho que a grande contribuição é o fato de que o conceito de renovação pactual esclarece isso, porque há um debate assim que eu tenho visto no meio contemporâneo hoje. Olha, o princípio regulador do culto ele implica no fato de que o culto ele precisa ter aquilo que Deus determina, mas a forma não é tão relevante. A forma é algo acidental. A forma é algo que, como é histórico, então nós podemos adaptar. Porque se há os elementos que deveria ter, então a forma não é tão importante assim. Se ela não é tão importante, a gente pode fazer um culto como nós queremos e deixar os elementos nas entrelinhas. Mas a ponto assim, por exemplo, de a gente ver algumas igrejas que confissão de pecados e a absolução não existe mais, né? A ideia, né? Por exemplo, na nossa igreja, a liturgia a gente começa com prelúdio e pós-lúdio, né? Eu acho que isso lembra um pouquinho do que algumas igrejas continentais faziam naquela procissão de entrada do ministro e tal, mas existe aquele aspecto também daquilo que a gente falou sobre Hebreus 13, do povo chegando à Assembleia do povo de Deus, né, do Deus Santíssimo. Mas aí, assim, isso é muito obsoleto, isso é muito engessado. Então, vamos fazer uma coisa um pouco mais dinâmica? E aí a gente começa a negociar as coisas, né? A música, ela é muito importante para o culto cristão. Então, vamos fazer 2 blocos, a liturgia do louvor e a liturgia da palavra, porque é isso que importa, né? Então, acho assim que essa ideia de que a forma ela é irrelevante, ela é problemática, ela não faz jus à nossa tradição, que é riquíssima em reflexão litúrgica, e é até antibíblica, porque se a gente fala que a forma não importa, então como que nós estamos oferecendo culto a Deus? Né? É relevante, sim. E eu acho que a ideia de renovação pactual joga luz sobre isso e nos faz assentar em elementos sólidos, não no que eu acho que é legal para fazer para que o povo goste, mas no que Deus determinou na sua palavra. E acho que uma coisa que pode acontecer, às vezes, com o princípio regulador, é que, assim, você falou de receio, né? Eu acho que até pode chegar a ser um medo, né? Em vez de pensar em o que eu faço de forma positiva, o que fazemos para obedecer e agradar a Deus, pensamos no que não devemos fazer, né? E eu acho que é por isso que nós temos medo de falar de forma, porque de repente acaba ficando um pouco menos claro para nós e nós temos medo dessa falta de clareza. Não temos confiança que Deus vai nos guiar, né? Que vamos poder sim ter o Espírito, ler a Bíblia e entender. Para mim, é altamente ilógico declarar que você segue o princípio regulador e não crer que isso vai influenciar a forma, que isso vai ter... Claro que vai, assim, não são coisas aleatórias, né? Eu acho que o único jeito de chegar a coisas, assim, não aleatórias, né? Mas assim, colocadas de forma aleatória,
ou opcionais, mas quando são usadas tem que fazer dessa forma. Ah, o único jeito de chegar aí é aproximando-se ao princípio regulativo de forma negativa, buscando o que não fazer em vez de buscando o Uhum. que fazer. Interessante isso. Acho que é bem isso mesmo. Pastor Eu Samuel, o acho senhor que. acha que ah, tem um pouco a ver com a pergunta do Michael? Ele falou a respeito de uma tensão que o pessoal vê, algumas pessoas enxergam, entre o princípio regulador do culto e o culto de renovação pactual. E a sua resposta já mostrou que não há tensão. O culto Uhum. de É um renovação diálogo. pactual ele está seguindo o princípio regulador, mas você acha que até dentro do ciclo confessional há uma resistência com o culto de renovação pactual? Trazendo pergunta polêmica, hein, Gabriel? Com certeza há, Gabriel. Com certeza há. Né? Acho que muito dentro daquilo que o Geoffrey falou. Né? Às vezes a gente olha mais o princípio regulador de uma maneira negativa, né? Pensando que nós não podemos fazer do que o que nós devemos fazer. E aí há uma tensão. E eu acho que é por isso que a igreja reformada sempre se reforma segundo a palavra de Deus, é mais do que urgente para nós. Porque eu acho que diversidade existe dentro da confessionalidade, mas algumas coisas deveriam ser mais coesas, né? Infelizmente, falta muito amadurecimento no nosso meio em relação a isso. E com certeza não há um, um consenso em relação a isso. Igual, por exemplo, há colegas que podem até mesmo concordar com essa estrutura da renovação pactual, porque ela é uma estrutura enxuta e bíblica. Né? Não tem como você fugir disso. Se você quer ser fiel à Escritura Sagrada, como é que você vai fugir do chamamento à adoração, da confissão de pecados, da consagração, né, da palavra, da comunhão? Como é que você foge disso? Né? Mas quando entra em alguns aspectos mais específicos, aí a gente vê os debates, né? A frequência da ceia do Senhor, né? Se deve ou não haver a leitura do credo ou de um símbolo histórico dentro da liturgia, né? Eu advogo que sim, porque se o culto da renovação pactual e as promessas e deveres são reafirmados no culto, então o povo de Deus responde com fé. E se o povo de Deus, aí eu citando um aspecto aqui que eu acho que seria importante falar, que se o culto é público, nós também estamos expressando aquilo que nós cremos sobre o nosso Deus. E qual maneira melhor de fazer isso, senão usando uma fórmula histórica que o povo de Deus tem usado ao longo da história, né? E aí a gente usa, mas alguns colegas vão objetar e dizer, não, mas isso não é elemento de culto, né? Mas eu não vejo bem assim. Eu entendo que a, tudo aquilo que nós declaramos dentro do próprio culto é a Escritura Sagrada, e nesse sentido, aquilo que a gente convenciona como os credos históricos é a Escritura narrada, né? Então, são coisas importantes, mas com certeza você não vai ter um consenso no meio reformado brasileiro aqui sobre isso, não. Vamos resumir a trajetória ah, que estamos seguindo sobre o culto. Mas antes de fazer isso, eu vou comentar que estão amontoando mais e mais perguntas que eu quero fazer. Então, a minha esperança é que você aceite em outro dia, Samuel, vir de novo, ser convidado de novo para falar de outras coisas, que tem tanta coisa tocando nesses temas, né? É um Mas prazer. vamos entrar então na comissão, né? Okay. Chegamos no fim do culto e somos comissionados. O que isso quer dizer? Então, o próprio culto, ele implica num tipo de envolvimento que a gente falou que é uma história sendo contada, né? E aí eu gosto de beber muito da ideia que os puritanos diziam, né, sobre a feira das almas. Então, o povo de Deus,
ele é nutrido no dia do Senhor, fazendo tudo aquilo que nós devemos fazer no dia do Senhor, mas na Assembleia do povo de Deus, em que a palavra de Deus ela é lida e aplicada ao povo de Deus, os meios de graça são administrados entre o povo de Deus, o povo de Deus está em comunhão com o Senhor e uns com os outros, né? Acho que a comunhão, eu sou meio prolixo, Geoffrey, às vezes eu retomo algumas coisas que... Não, perfeito. Mas É bom sempre, assim, argumentar em círculos que vão expandindo, né? é isso aí. Então, se há um aspecto vertical entre o Senhor do Pacto e o povo da Aliança, há um aspecto também horizontal entre o povo da Aliança, né? Agora nós chegamos ao término do culto despedidos pelo Senhor, da mesma maneira que o Senhor nos chama, ele é aquele que nos despede. E ele não nos despede sem o seu nome sobre nós. Então nós somos despedidos no nome do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a bênção dele sobre nós, né? Então, cabe ao ministro declarar a bênção do Senhor sobre o povo dele. E esse povo que é abençoado pelo Senhor, com tudo aquilo que aconteceu no culto, e com a própria fórmula, né, que as bênçãos têm, agora esse povo ele é enviado ao mundo, porque a liturgia ela ganha vivacidade debaixo dos pés nossos, né? Corandeu, né? Perante Deus mesmo. Então, se o primeiro dia da semana é o dia que nós reabastecemos a alma, então, agora eu sou enviado ao mundo. A Assembleia de Deus, do povo de Deus, né, é chamada do mundo, para fora do mundo, e agora é enviada ao mundo. Porque isso é o que o próprio Cristo faz. Né? O próprio Cristo, ele nos envia para que nós vivamos em fidelidade à aliança também. Se eu sou o povo do pacto, né, agora que eu e o Senhor renovamos os nossos votos, vamos dizer assim, agora eu irei viver de fato em fidelidade a Ele. Eu sou enviado ao mundo, né, para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né, para ser nação santa, sacerdócio real de fato, para ser um pai da aliança em casa, né, para ser um servo da aliança onde eu trabalho, né, e nesse sentido eu sou enviado mesmo. O culto ele não encerra apenas com um tchauzinho, até logo. Mas o povo de Deus é abençoado e o povo que encontrou Deus no culto é enviado a viver no mundo como seu povo. Sim, eu vi que encaixou muito bem aí, né? O pastor Samuel começou falando que o culto é uma encenação, acho que ele repetiu isso umas 2 vezes, de repente. O teatro, como o Van Hoover diria, é o drama da doutrina. Não, o James B. Jordan ele vai falar do culto como o drama cósmico, né? E o que que o senhor poderia dizer que isso se resume assim na prática? Eu achei muito interessante porque encaixa bem com a visão que o senhor falou da comissão e deu para ter um vislumbre em relação a isso. O que que o senhor acha que poderia ser na prática assim, o drama cósmico do culto? Então, eu particularmente não conheço esse conceito do James Jordan. Eu acho assim que a grande questão é que a vida do povo da aliança ela é feita no mundo mesmo, né? Nós respondendo às próprias ordens que Deus estabeleceu para o seu povo viver, né? Porque agora eu, como povo do Senhor, que sou abençoado por Deus por tudo aquilo que o culto fez, o Senhor fez no culto, então agora eu sou enviado para que de fato eu viva, vamos dizer assim, no cosmo mesmo, aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Aquilo que Deus de fato chamou para nós sermos, né? E aí a gente lembra da grande promessa, né? Do seu ser o nosso Deus e de nós sermos o seu povo, né? Agora nós somos espalhados de fato para glorificá-lo nos nossos serviços diários e comuns. Pelo mundo inteiro. Eu gostaria de encerrar dando a palavra para o Michael, para o Gabriel e finalmente para você, Samuel. E aí eu encerraria. Certo. Michael. Ok. Pastor Samuel, foi uma bênção, né? Ter o senhor aqui, poder ouvir o senhor falar sobre a renovação pactual, né?
da qual Deus nos chama a participar, a sermos o seu povo e Ele prometendo ser o nosso Deus por gerações, né? Milhares e milhares e milhares de gerações, viu? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe o senhor e que o senhor possa vir mais vezes. Pastor, faço também das palavras do Michael as minhas. Foi uma benção ouvi-lo, foi encorajador também, foram muitos aprendizados, foi bem edificante. E minha oração é que o Senhor continue abençoando muito sua vida, usando muito você na igreja, local em que está pastoreando, e que o reino de Cristo seja enriquecido de muitos frutos desse trabalho do Senhor através da sua vida, na igreja local que você pastoreia. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito bom recebê-lo e poder ouvi-lo. E conversar. Foi maravilhoso. Bom, gente, eu queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, conversando. Eu acho que uma coisa fundamental para a fé reformada do Brasil é que haja relacionamento entre reformados. Uhum. Né? Muitas vezes a gente vive dentro da bolha. Eu acho que isso é ruim. Eu acho que a fé reformada ela tem que ser popularizada e as mídias elas têm um papel muito importante nisso. Então, quero elogiar o trabalho de vocês aí, que vocês continuem crescendo e cooperando para a popularização, divulgação da fé reformada, do Reino de Cristo, de fato. E cá estou eu, né, no norte do estado, pastor de uma igreja local, de alguém que tem tentado servir ao Senhor, onde Ele me colocou. São muitos desafios em relação ao assunto de liturgia, porque muitas vezes a questão litúrgica, para muitos crentes, ela parece ser uma coisa muito subjetiva ao pastor, muito relativa. Né? Não, então, o pastor X ele pensa assim, mas o pastor Y ele pensa daquele jeito. Né? E eu acho que falar sobre renovação pactual nos ajuda a entender que não é bem assim. Quem define não é o ministro, é o Senhor, é o sumo pastor da igreja. Né? Então, a, a gente tem grandes desafios para crescer nesse sentido. É uma guerra litúrgica mesmo, o nosso trabalho nisso. E eu fico lisonjeado aí pelas palavras dos queridos e fico à disposição para novos diálogos. Eu gosto disso. Eu acho que é muito importante para o nosso crescimento. E logo eu pretendo divulgar alguma coisa aí sobre a estrutura do culto de renovação pactual também. É uma coisa que eu tenho estudado um pouco e quero logo divulgar entre os irmãos aí, tá bom? Mas um abraço a todos vocês. Eu fico feliz, aprendi também com vocês. É sempre bom ser edificado com outros irmãos também. Que Deus abençoe vocês. Amém. 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 Eu fico também muito grato pela sua presença, e espere mais convites, tá? Foi uma honra mesmo. Eu queria terminar com uma palavra guiada à nossa audiência, né? Quem assiste, quem escuta, que é, ao escutar essa temporada inteira, que uma das coisas que devemos manter na frente das nossas mentes é que somos um povo e que a nossa identidade, a identidade do nosso povo está em Deus. Então, devemos devemos culturar, viver como um povo de pacto. Então é isso. Cristo é Rei. A Deus, a todos, até a próxima.